Voltamos com Cidadania em Debate. Nossos convidados de hoje, né, o coordenador do Ceresce de Blumenau, Gilberto, Gilberto de Brito, né, Francisco Gilberto de Brito, e temos também o presidente do Sindicato da Construção Civil, né, que veio aqui discutir com os vários temas que nós temos em torno de acidente de trabalho, saúde do trabalhador, né? Então, o Alberto Francisco Pereira. Vou começar aqui no bloco anterior, a gente estava conversando com o Alberto. Nós temos aproximadamente 7 mil trabalhadores na área da construção civil, né? Você falava. Sim, na área, isso chama trabalhadores com vínculo empregatício. Mas em que trabalhadores, eu achei assim, trabalhadores, porque trabalhador, a gente tem que definir, todos nós somos, né? E dentro da categoria da construção civil, nós encontramos hoje entre 18 a 19 mil trabalhadores na nossa região. Mas empregados, trabalhadores da construção civil, que tem aqueles que têm o vínculo empregatício, é na faixa entre 7 e 8 mil trabalhadores. O número de acidentes, né, a gente estava falando no bloco anterior, reduziu, né? Mas muito por conta da fiscalização, da conscientização dos próprios empresários. Como é que acontece? Tudo ajuda, né? A conscientização dos trabalhadores em poder se prevenir, em poder usar os EPIs adequados e solicitar para as empresas que também forneçam os EPI, porque é importante que se diga, as empresas estão obrigadas a fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção individual, como também os empregados estão obrigados a usar esses equipamentos de proteção individual. A empresa, quando não fornece esses equipamentos, a legislação pune com multa que a legislação assim determina. Como também ao trabalhador que se recuse a usar os EPIs adequados, ele também poderá sofrer algumas sanções dentro do seu contrato de trabalho. E uma delas pode ser uma advertência, uma suspensão e até mesmo poder ser dispensado por justa causa quando ele se negar a usar os EPI adequados. Vocês fazem um jogo aqui, né? O Sindicato da Construção Civil, o Ceresce, faz um trabalho, né? Trabalho conjunto. Conjunto, né? E quando há uma reincidência e cai lá para o Ceresce, qual o tipo de multa? Agora eu vou perguntar mais especificamente para o Gilberto. Qual tipo de multa é aplicado? Como é? Geralmente nós trabalhamos assim. O sindicato procura fazer as suas fiscalizações semanalmente e aquelas fiscalizações em que nós diríamos que um pouco mais pesada, em que o empregador não quer cumprir com as determinações, repassa para o Ceresce, uma equipe do Ceresce faz a vistoria e aí lavra um auto de intimação, lavra um auto de infração e aí lavrando o auto de infração gera-se um processo administrativo. Esse processo administrativo ele pode vir a gerar uma penalidade de advertência, de multa, de interdição parcial ou total do estabelecimento. Em determinados casos em que a gente percebe que a situação é grave, eminente risco, nós realizamos um relatório, elaboramos um relatório com fotos, né, e encaminhamos como denúncia ao Ministério Público do Trabalho estabelecido aqui no próprio município de Blumenau, o qual já abre um PP, que é um procedimento preparatório para investigação dos fatos, né, e possivelmente gerando um inquérito civil e a empresa, o proprietário, dono da empresa responsável é chamado até o Ministério Público do Trabalho para prestar as devidas informações e aí, dependendo do acordo, forma-se um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta para que aquela empresa venha a se regularizar e não mais colocar em risco a saúde dos seus trabalhadores. O Ceresce hoje, ele atende aqui o Médio Vale do Itajaí? Ele atende a cidade de Blumenau, o Médio Vale do Itajaí, que são 14 municípios, né? O Alto Vale do Itajaí, que são 28 municípios, e a Foz do Rio Itajaí Sul, que são mais 11 municípios ali de Pissarras até Bombinhas. Dá aproximadamente quantas empresas e atende quantos trabalhadores? Em empresas nós não temos esse número, mas em termos de população, é uma população por volta de 1.330.000 habitantes. Quantos funcionários para fazer esse trabalho? Nós estamos com 10 fiscais,
além do quadro de funcionários dentro do Sereste que faz a parte ambulatorial. No todo, no geral, no Sereste, nós estamos hoje com 27 funcionários e estamos com o dobro do que preconiza a portaria do Ministério da Saúde, que pede 10. Então, nós estamos acima do dobro, estamos com 17 funcionários a mais e ainda achamos que é pouco para toda essa região. Se percebe aí que parece pouco, né? Por um número de trabalhadores e fazer essa fiscalização. Pela demanda Pela toda. demanda. Gilberto, uma outra coisa a respeito desse trabalho do Sereste. O Sereste desenvolve ações, né, estudos. O Sereste é algo ligado ao governo municipal, mas tem um aporte do governo federal? Tem. O Sereste ele pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau. Ele está vinculado à Diretoria de Vigilância e Saúde, né, que fica dentro da Secretaria de Saúde, que está ligado à Prefeitura Municipal de Blumenau. Porém, nós temos uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria número 250, o qual tem alguns requisitos para que a gente se credencie e seja um Sereste regional. Ou seja, nós somos um centro de referência em saúde do trabalhador regional com a área de abrangência em 53 municípios. Inclusive, nós temos credenciais especiais para fiscalização nesses 53 municípios. É uma credencial que nos foi dada pelo Estado para que a gente possa estar interferindo, fiscalizando, inspecionando as empresas em qualquer um desses municípios. Quais são as irregularidades mais comuns assim que os fiscais acabam encontrando nesse trabalho diário aqui em Blumenau e na região? De todo tipo que você possa imaginar, mas parece brincadeira. Encontramos muita questão da higiene dos locais de trabalho, banheiros inadequados, local para onde o trabalhador teria que trocar de roupa, alojamento inadequado, cama para o trabalhador dormir inadequada, falta de água potável para o trabalhador consumir, falta de copo descartável. Coisas primárias, né? Coisas primárias. Que poderia ser resolvido que pode ser facilmente, resolvido né? facilmente. E a outra questão é a falta de cumprimento de documentação legal, que é a falta do PCMSO, que é Programa do Controle Médico da Saúde Ocupacional, que pode ser feito por uma empresa terceirizada. Tem também o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é da mesma forma que o do PCMSO, também pode ser elaborado e implementado por uma empresa terceirizada ou por qualquer empresa que se coloque dentro da empresa que contratou. Ainda temos o LTCAT, no caso da construção civil, que é mais preocupante porque tem morte, né? Tem questão mais agravante, o cara tem um cai chamado PCMAT, né? Porque na construção civil você tem a questão da queda de altura. Os acidentes são mais graves. Os acidentes são bem mais graves, né? Aí temos também a questão documental da falta de atestados médicos, entende? Muitas vezes a gente fala que o atestado médico, o médico nem olhou para o trabalhador e deu um atestado dizendo que ele está apto para o trabalho, né? Aliás, é uma coisa que isso acontece normal, com uma certa frequência, né? Aí vem a questão de categoria, se preocupar, que a categoria médica, com esses profissionais que emitem atestados médicos sem nenhuma preocupação. Além disso, também nós temos as empresas que fazem os PCMSO e os PPRA, a gente fala que são programas de R$ 1,99, né? Por que R$ 1,99? Porque ele às vezes copiou e colou de outra empresa, passou para o papel e às vezes nem se dá o trabalho de tirar alguns dados que estavam ligados à empresa anterior. E quando a gente vai ler o PCMSO, ler o PPRA ou qualquer outro documento, a gente começa a perceber que aquelas atividades nada tem a ver com a empresa que a gente está fiscalizando, né? Então, esses erros são constantes, né, no nosso dia a dia, na nossa fiscalização. E mais assim, o empregador expor, muitas vezes, os trabalhadores a questões de risco simples, de queda de altura, queda de nível, não fornecer o equipamento de proteção coletiva, que é o que se deve fornecer primeiro, né? Ou que, não disponibilizar. O que, aliás, fica muito claro lá na construção civil, né? Às vezes, assim, você tem uma máquina que ela emite ruído. O que é melhor? Você
enclausurar aquela máquina para ela não emitir um ruído e não fornecer equipamento de proteção individual, que seriam os protetores auriculares, seria. Então, o correto é você enclausurar aquela máquina para ela não emitir um ruído e tirar a necessidade de usar o EPI para o trabalhador, porque o EPI, quer queira, quer não queira, às vezes incomoda um pouquinho. Então, temos a opção assim, o EPC ou o EPI. Vamos usar primeiro o quê? O EPC, para em segundo plano, não tendo outra solução, vamos usar o EPI. Na construção civil, Alberto, uma das coisas que acontece com uma certa frequência, que o Gilberto estava colocando, que são os acidentes, né, as quedas. Mas quais outras doenças, né, ou quais outros problemas com a saúde do trabalhador da construção civil, além dos acidentes? O acidente típico que normalmente a gente encontra na construção civil, e aí vai por mais gravidade, seria a queda, amputação de membros e choque elétrico. Isso realmente são quase como fatais. Uhum. E os outros problemas que nós encontramos, além da higiene nos canteiros de obras, as condições de trabalho, encontramos trabalhadores com lombalgia, isso porque é um trabalho pesado e nem sempre os trabalhadores são capacitados e ensinados como apanhar um peso. E isso leva esse trabalhador a ser acometido por um problema na coluna. E como também algumas pessoas com alergias, chamadas dermatoses, né? Em virtude do cal, do cimento, dos produtos químicos que é colocado na construção civil. Então, esses são assim, os problemas mais comuns. Né? Aliás, os assuntos aqui da saúde do trabalhador, a gente poderia enumerar vários outros. Olha, né? Nós passaríamos uma semana aqui discutindo e abordando esse assunto. Porque essa é uma preocupação, deve ser uma preocupação inicialmente do próprio trabalhador, mas também uma preocupação de quem está empregando esse Principalmente trabalhador. A responsabilidade maior é do empregador em manter um ambiente sadio para o que o trabalhador exercita a sua profissão. Porque a lei assim determina, cabe ao empregador dar as condições adequadas e cabe ao trabalhador usar os EPIs, né? E quando não usar, é importante que se diga, o trabalhador tem que denunciar aos órgãos, ao sindicato da sua categoria, a função dele, né? Ao Ministério Público, ao Sereste, porque as denúncias, quando são feitas, a gente sabe que surte alguns efeitos, e normalmente sempre positivos, e o mais importante é fazer que mais trabalhadores no futuro não venham a ser acometidos por um acidente ou por uma doença do trabalho. O Cidadania em Debate chega ao final. Queremos agradecer a presença dos nossos convidados e também de você que ficou acompanhando a nossa discussão em torno deste assunto tão presente na vida dos trabalhadores. Sair todos os dias para trabalhar é uma forma de garantir o sustento da família, mas todos em casa querem seus pais, irmãos e demais familiares retornando saudável para casa. Por isso, promover ações para evitar acidentes e desenvolver formas de prevenção e doenças decorrentes do trabalho é uma preocupação de todos, inclusive de você. Portanto, cuide-se e denuncie se for o caso. Boa noite e boa semana.